de fraco representa somente um anonimato, me resumindo apenas a um refrão melódico. Filho, o vacilo é achar que me prendo a talento, não pedir aprovação, muito além dessa matriz. É o poder Black Panther que vira raiz. Quando isso te escolhe, muitos fogem, menos eu. Porta fecha, axé, destrava todas as armadilhas. Serpente adormecida, se a cabeça encontra a cauda, eu te afundo na minha ilha. O Paon é o berço e é Babylon, já previa portazinhas escritas, vinil na agulha. Isso é reggae roots, dedo na ferida. De tanto ser plateia, eu aprendi a me expressar. Fala, moçada, tamo de volta com mais um episódio do Garagem Alternativa. Eu sei que eu fico repetindo isso aqui sempre, porque realmente é mais um episódio. Tô aqui com o meu parceiro Eduardo para mais uma missão. Dessa vez a gente vai entrevistar ela. É bom começar a empilhar a grana, né? Mas não é para vazar não, porque tem que ficar até o final do episódio, porque o assunto aqui vai render, meu parceiro. Ó, ela é um dos nomes em ascensão aqui do cenário cultural maranhense nesse momento, cara. Tem uma rodagem maneira de vários shows, um material grandioso, que na minha opinião é realmente um dos melhores aqui da cidade desses últimos tempos. Eu tô falando de quem? Pantera Black, minha parceira. É uma satisfação estar te recebendo aqui, finalmente. Finalmente, depois de altos desencontros, rolou, enfim. Salve, salve, satisfação para chegar. É uma honra, né, já ter sido recebida e anunciada dessa forma e poder contribuir com o Garagem Alternativa. Eu sempre estou ligada, estou vendo aí as movimentações de vocês com alguns artistas da cena e é importantíssimo para nós. E hoje eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Que é isso, pô, a honra é nossa e tal, porque eu acho que no final das contas todo mundo que passa por aqui, Pantera, consegue deixar uma contribuição significativa pra gente que tá aqui e pra quem tá assistindo também, né? Sim. E aí, pra começar nosso papo, vamos começar a deixar fluir aí o assunto. Eduardo, ele sempre começa aí com a pergunta dele pra fazer a galera refletir, pensar. Vamos que vamos. Não, geralmente a gente começava com perguntas mais objetivas sobre trabalho e tal, mas como no decorrer da conversa o artista vai falando disso naturalmente, eu tô começando essa temporada com uma pergunta filosófica. Então, vou te mandar essa daqui. Pantera Black, por que tu faz música? O que te motiva? O que tu sente para fazer música? Eu faço música porque eu sou uma referência, né? E entendendo o peso de ser uma referência, é preciso deixar um legado dentro da cena do hip hop. Então, é por isso que eu faço música. Show. Tá respondido. Acho que tá bem direto, curto, mas foi bem uma resposta carregada. Foi a pessoa que mais respondeu isso aqui rápido, né? Mais objetivo. Carregado. Não foi rápido, porém não foi vazio, foi denso. Olha, comigo é tudo certeiro. Na lata. Nada de pela metade. Tudo muito o famoso papo reto. Papo reto, né? Papo reto. Não faz curva. É isso. Mas então, Pantera, eu acho que muita gente que já te conhece vai acabar ouvindo isso aqui mais uma vez, mas eu acho que é o proceder aqui do rolê, né? A gente sempre pergunta como foi que a tua história começou na música, como é que tu te interessou pela parada e tal, ser uma mulher no hip hop, uma representatividade, como tu acabou de falar. Eu queria que tu contasse para quem tá assistindo a gente, até porque vai ter muita gente que ainda não conhece as raízes, os teus trabalhos iniciais, vai poder agora conferir a tua história de fato. Eu queria que tu contasse pra gente isso. Então, as referências que a gente tinha na cena, né, do hip-hop eram bem antigas. A Lilian, né, que fazia parte do grupo do Clã Nordestino. Lilian, no caso, tinha a Preta Lu também, que era uma referência. Só que eu observava que nesse meio espaço de tempo, muita coisa no hip-hop tinha mudado e a cena do Maranhão em relação às mulheres, elas não existiam hora quase nenhuma. Em 2015, 2016, eu comecei a me aproximar do movimento e, observando as batalhas de hip-hop, eu sentia a ausência de mulheres. Então, por isso, eu sentia a necessidade de me expressar. Ao ouvir determinados conteúdos muito, assim, esdrúxulos, sabe? Que não davam o protagonismo ali para aquela mulher, se sentia à vontade na roda para se expressar. E também, o grupo LGBT também eu sentia falta. Eu sentia que não tinha essa voz, sabe? Como que o hip-hop, que é aquilo, um movimento, né? Eu fui estudar, eu não conhecia o que era. Então, para mim não entrar de peito aberto e eu saber argumentar com os caras, eu precisava ter o estudo através disso. Então, tipo assim, tem gente que pensa que é só rimar e falar qualquer coisa, mas o microfone, quem tem ali o poder de estar no microfone, tem o poder de expressar uma ideia.
E aí eu ficava, gente, mas tem pessoas observando. Como que os caras que estão ali nessa roda, eles não param para prestar atenção no que eles estão falando? Eles estão diminuindo, eles estão sendo preconceituosos, eles estão sendo homofóbicos, isso precisa mudar. Então foi um momento em que eu senti a necessidade de estar nessas rodas de rima, batendo de frente com esses temas. Então, os caras às vezes diziam, vitimista, porque tu é mulher, vai lavar calcinha. Aí eu adorava, né? Porque aí eu esculachava eles na porrada em menos de 30 segundos. Eu não precisava de muito, sabe? Até porque não era uma questão de gênero, mas, ao mesmo tempo, era uma interrogação que eu deixava na cabeça deles, por que quando o gênero feminino chegava, causava tanta afronta. E eu estava preparada para isso, né? Para receber. Eu sabia o que eu ia lidar, eu sabia com muitos assuntos, inclusive pesados, né, que a gente tem que lidar ali, saber levar, porque às vezes vai para um tema que é mais gastação, só que muito cuidado com isso, né, a galera tem que ter, porque, como eu falei, o público, você inspira, né, você inspira. Você alimenta aquela plateia com o que você fala. Então, eu entendia o poder da fala. Nem tudo, para mim, numa batalha de rima, como eu comecei quando MC lá em 2016, era sobre vitória. Era muito mais sobre expressar uma determinada necessidade que eu sentia falta, que era falar sobre conteúdos de matriz africana. Ninguém falava, ninguém tinha orgulho de ter o cabelo black. Sim. Então, isso era doído, cara. Tá ligado? Mas a gente tirava de letra com as rimas, né? Então, os caras foram aprendendo a me respeitar no bagulho. Sabe qual é? Sim. Foram aprendendo a me respeitar. Essa mina, eu não posso entrar errado com ela. Porque se eu entrar errado com ela, ela vai me macetar na porrada aqui na rima. Então, os caras foram já ia chegando. Ih, meu Deus, eu vou batalhar com Pantera. Vou batalhar com Pantera Black. Não, preciso saber o que eu vou falar. Não posso chegar de qualquer jeito. Aí os outros falam, mano, se tu chegar de qualquer jeito com essa mina aí, tu vai entrar errado com ela. De alguma forma, a mesa virou, né? Porque aí eles começaram a precisar se preparar para poder... É isso mesmo. Não é porque a batalha, ela tem, assim, até hoje, a batalha sempre foi assim, ela tem, na origem dela, a gastação, como tu falou, né? Sim. Aí quando tem uma mulher, geralmente quando tem mulher, hoje se respeita mais as grandes batalhas do Brasil, tu vê que já tem regras e tal, a galera tenta conter. Mas quando é uma mulher, eles sempre tentam puxar pro lado da misoginia, pro lado da estereotipação. Exato. Principalmente do estereótipo por ser mulher negra. Exato. Então, eu tinha que ter essa cautela. Como é que eu vou reeducá-los? Se eu sumir, se eu me ausentar, vai ser o que vai ser deixado aí. Depois de mim, eu fico feliz, porque no começo eu comecei a fazer sem pensar muito e virar uma referência. Sim. Já voltando para aquela pergunta do início. Então, eu percebi que as mulheres se sentiam representadas. As mulheres e as crianças. Então, eu disse, epa, pera lá. Aí, depois, as pessoas mais velhas. E aí, eu comecei a ter uma visão ampla do que eu estava fazendo. Sim. Aí eu disse, então, é isso que é ser uma referência, né? Sim. É impactar essas minorias. Então, eu era abraçada nas favelas. Eu chegava nas comunidades aqui, nos bairros periféricos, CO, Vila Embratel, LB, Liberdade, né? Anjos da Guarda, várias quebradas. A comunidade me abraçava porque eu falava aquilo que eles precisavam. Então, acho que essa foi a importância de fazer essa reeducação, né? Que chega a ser até chato, porque nós mulheres temos que estar fazendo isso o tempo todo, rotineiramente. Explicar o óbvio é cansativo, né? Mas era necessário para surgir outras referências femininas, como hoje já tem MC Salete, MC Morango, e várias por aí, né? Que estão por aí. E eu queria continuar nesse mesmo assunto do lance do machismo mesmo, do hip hop, que a gente sabe que é algo que, inclusive, nos últimos anos passou a vender até mais. A gente vê muito MC apostando em letras machistas, a gente vê mulheres que também querem entrar no mainstream apostando em letras machistas. Como que tu vê o cenário atual hoje? Porque o trap, ele elevou ainda mais um pouco essa questão. O hip hop, ele ainda era muito focado na raiz, mas ele já trazia isso porque é inato da galera que começou a fazer hip hop, esse lance do machismo, aquela coisa toda. Mas o trap, ele vende ainda mais esse machismo. Sim. E as mulheres que fazem trap, algumas, não são todas, também se apossaram, digamos, um pouco dessas letras, dessas stings nas músicas para vender. Como que tu encara esse cenário hoje do trap, que está mais machista do que era no passado, no caso o boom bap, que era um rap menos... um pouco diferente do que se fala no trap?
Eu entendo que é uma questão comercial, né? A galera quer muito vender uma verdade que não existe. Veja bem, o hip-hop ele tem que estar diretamente ligado com as questões sociais. Porque, senão, ele começa a se tornar algo mais fútil, algo mais imaginário. Né? Então, eu vejo o cenário do trap hoje como algo imaginário. Algo que eu desejo, mas não necessariamente eu tenho, ou sou, ou serei. Sim. Entende? Então, às vezes, o cara fala de ostentação, fala de grana. Isso, lá em 2016, eu já tinha esse cenário. A galera falando sobre isso. E antes de 2016, já tinha também. Se você for ver toda a história do hip-hop, ela é assim, ela é machista. Entendeu? Não é só porque ele se preocupa com isso que necessariamente ele atende. Então, eu vejo como um cenário imaginário. Nem sempre é aquilo que parece. Né? O poder, a grana. Hoje tem muito esse lance de você querer vender isso para ser mais comercial e atrair ali no mercado. Falar de buceta, falar de... Né? Falar de mulher, estereotipar a mina ali, de bebida, uísque na mesa e pá... Isso é imaginário, cara. Isso não é essencial. Imaginário. Eu gostei dessa definição, porque fica no imaginário, quase nunca é realidade. Isso não é essencial. Vira um fetiche, né? Assim, vira fetiche. O motivo de eu ter me desvinculado de alguns grupos masculinos que eu cheguei a fazer parte dentro da minha carreira foi isso. Os caras não me deixavam me expressar, eu queria falar de coisas essenciais, sabe, de orgulho negro, eu queria levar o empoderamento feminino, porque não existia. E os caras não falavam sobre isso, os caras queriam falar sobre arma, tráfico, grana, buceta, e eu ficava, o que eu estou fazendo aqui no meio desses caras, sabe? Eu vou ser sucumbida? Não, eu vou me desvincular e vou começar a fazer meu rolê sozinha. E aí comecei a fazer minhas pesquisas e eu fui vendo o que é que nutre de fato a comunidade. Será que é essa a ideia? Ou será que é realmente o papo reto? E eu percebi que o papo reto ele consegue te nutrir de uma forma ímpar. Então, para mim, eu vejo esse cenário como imaginário. Não deixar música só por música, né, cara? Uma música de fato consciente para trazer alguma informação. Sim. Eu sinto... até, por exemplo, no estilo que eu trabalho mesmo, Pantera, eu vejo que falta, cara, essa preocupação de, mano, eu preciso passar uma informação útil, que eu possa entregar isso aqui para alguém e essa pessoa use como ferramenta na vida dela, no dia a dia Sim. dela. Eu acho que uma coisa assim que tu falou que eu me identifico bastante é o poder que o artista tem de expressar e mover quem está ali, né? escutando, consumindo de alguma forma o trabalho dele, né? Além de todo aquele trabalho lógico que o artista tem, todo mundo sabe que o artista ele tem que se preocupar com a gravação, com foto, com blá blá blá, que é a parte, digamos assim, midiática da coisa. Isso. Mas tem uma coisa que está num patamar muito maior, que é a mensagem. É a essência, né? Isso, pô. E aí, às vezes, eu vejo que alguns estilos, principalmente quando a gente trabalha com... Vamos colocar aqui como contracultura, né? Rap, rock, reggae, né? Às vezes, esses estilos, eles acabam caminhando por um outro lado que vira puro comércio, né? Puro comércio. E aí a gente perde o direito e a vontade, às vezes até, né? Porque muitos jovens, eles vão olhar isso aí e falar assim, pô, eu quero falar das vadias, das drogas, eu quero falar de que eu sou muito louco. Que eu tenho muito dinheiro. coisas- Nem tem, na maioria Nem das tem, vezes. às vezes né? ele tá com um cordão de latão E aí e ele vive tá uma falando que é mentira. um cordão de ouro, saca? Vira o gangster da arma de água, né? Não, quando a Anitta gravou um trap, né, com uma galera aí, a Anitta gravou um trap, aí saiu lá nas redes sociais, aí um comentário de um cara assim, eu achei sensacional. Ele falou assim, pela primeira vez uma pessoa de fato milionária cantando trap, falando que é milionário, que era a Anitta falando de milhão, saca? Pô. Mas porque é isso, a galera fica falando de dinheiro, fica falando dessa parada E às toda. vezes se perde, né, mano? Numa parada, é isso que eu queria dizer, né? Concluindo a parada. Eu vejo que às vezes na música a gente vai colocando de lado a consciência da coisa, né? A necessidade da gente passar uma informação para poder vender. E é muito massa sentar com alguém aqui que tem essa sensatez, essa clareza de falar assim, pô, meu material é feito para atingir outras pessoas. É porque hoje eu ando com essas pessoas que também pensam igual a mim, então eu tenho essa noção. Sim. Mas quando eu tava com essa galera que já pensava um pouco diferente, eu me sentia assim, silenciada. Sim. Porque eu não conseguia, né, falar sobre isso, porque os caras falavam, mas
Pô, nada a ver, isso aqui é o que vende. Isso aqui é o que vai estourar. Bota umas bundas, bota umas minas para rebolar e tal. E eu ficava, pô, mas eu sou mulher, sabe? Eu não quero, por que eu não posso ver uma mulher rimando também? Por que vocês não chamam uma mina para fazer um feat, né? Pois é. E aí eu vou dividir essa história em temporadas. Essa foi a primeira temporada de Pantera Black, né? Se encontrando na música. Mas aí chegou no momento onde tu falou que tu decidiu sair desse formato de trabalho e caminhou, então, para um momento onde tu estavas produzindo o teu próprio material. No caso, eu entendi que as tuas próprias músicas, né? Isso. E aí, como foi dar o pontapé inicial disso aí, cara? Porque sentar e falar assim, bicho, pelo menos pra mim, galera, a primeira música é a mais difícil, pô. Porque, assim, cara, o que é que de fato eu vou fazer comigo, mano? Sabe? Quem eu sou? Pra onde eu vou, sabe? Hoje no Globo Repórter. Muito boa essa pergunta. Porque a primeira música do EP não foi a primeira música, ela foi a última. E esse EP é o Poder Black Panther, que foi o meu primeiro trabalho inicial. Inclusive, ouçam em todas as plataformas digitais, que está lá disponível. É um EP extremamente pessoal. Era um trabalho que eu queria fazer, mas falando sobre as minhas vivências, né? Eu sou uma mulher negra, de origem periférica, vim de uma linha de criação matriarcal, né? Onde as mulheres assumiam um papel de casa, de trazer grana, de trazer comida, de criar suas filhas, inclusive muitas mães solos, né? Avós, bisavós. Então, para mim era importante ter esse peso e falar sobre essas mulheres, né? E então eu penso, o que eu penso quando eu quero me expressar e expressar sobre essas mulheres que não só se baseiam na realidade da minha família, mas na realidade da família brasileira. É o poder. Isso é muito poderoso, você criar mulheres fortes, né? Então, tipo, o EP é o Poder Black Panther, ele tem esse fundamento no empoderamento feminino negro e na criação matriarcal da mulher no contexto periférico. Muito massa. E para falar do EP, eu me lembro que no show que eu tive a oportunidade de ter, tu falaste de uma faixa, né? Tu deu ali meio que fez ali um faixa-faixa antes de começar a música, que é Empilha, né? Tu falaste de toda uma história. Eu queria que tu contasse a história dessa música, porque eu achei muito legal. Teve gente que não estava no show e não teve a oportunidade de conhecer, então eu queria que tu contasse essa história, porque eu achei interessante. Antes de tu começar a música, tu contou um pouco da história e eu acho bacana artista que faz isso, porque tu passa a entender a música. Como eu falei, é um faixa-faixa no show. O cara vai lá dar uma explicada, mesmo que resumido, e é muito foda isso. Eu queria que tu falasse um pouco, que eu achei sensacional. Essa história é boa. Eu vou ficar aqui paradinho para prestar atenção, que vale a pena ouvir de novo. Eu gosto muito dessa história também. Empilha, ela foi uma vivência, né, no momento em que eu tinha me afastado da cena do hip hop. Então, os caras meio que ficavam assim, sabia, só uma modinha. Passou, sumiu. E nesse tempo, eu estava enfrentando algumas barreiras, como a morte do meu pai, né? Meu pai estava no socorrão, lá internado, e eu estava nessa dualidade aí de trampar, porque o hip hop não estava me dando grana, então eu precisava trampar em outro local. E eu comecei a trabalhar de CLT, né? Carteira assinada, num bar aqui da cidade. E aonde eu trabalhava, eu não vou falar o nome do bar, que é para não dar ibope para o bar, que esse não é o foco da conversa, mas aonde eu trabalhava, lá dentro mesmo eu sofria muitas opressões, sabe? Então, eu comecei a perceber que ali não era o meu lugar, sabe? A sensação de você servir, você varrer um palco para outros artistas subirem nesse palco e esses artistas depois fingirem que não te conhecem ou que não sabem quem tu é, ou olharem na tua cara e tipo te desdenhar na rua, isso era comum ali, entendeu? Então, hoje eu vejo essa galera já contra a postura comigo, né? Mediante a história que aconteceu de 2016 para cá. E eu tinha um chefe, esse chefe me dava muita pressão, eu estava tipo, com muita deprê, ansiedade, né? Por conta dessa dualidade. E aí chegou um dia que eu disse, que porra eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo trampando para os outros? Eu sou cabeça o suficiente para trabalhar para mim. Eu vou começar a gerenciar minha carreira, a minha própria vida, né? O hip hop é muito mais fácil você fazer o que você ama e focar nisso para que isso lá na frente te dê um retorno do que você trabalhar com o que você não gosta. Então aquilo dali, tipo, já estava sendo muito maçante, muito massacrante, e papai lá nas últimas já na UTI. Aí eu cheguei um belo dia, né?
ele pensou que eu ia trabalhar, eu tirei minha farda, joguei em cima da mesa dele, a gente sentou aqui tete a tete e eu falei, empilha minha grana e vaza. É isso aí. E aí... É o refrão da música, né? que é o refrão de empilha. Então, empilha vem dessa vivência. É um trap? É, mas tem um sentido que se você parar para observar, tipo, muitas pessoas que fazem o som, fazem o hip hop, às vezes ficam enfrentando essa dualidade aqui no Maranhão, né? De ter que trampar com outras coisas para poder sustentar seu corre. Então, veja bem, os caras lá achando que eu estava sumida. Eu querendo sobreviver de alguma forma, sustentar toda aquela situação. Aí eu fui escrever, né, que é a melhor forma de... Como artista, Essa foi a tirar primeira, as dores por acaso, do mundo. essa é a primeira música, não, né? Não, a primeira música do EP é Obstinada. 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 Eu escutei essa daí. Atemporal também é muito foda, porque tu colocou um flow trap ali bem... E funk, né? Com funk, misturei ficou as muito duas bom. coisas. Então, empilha e vaza, tu pediu pro cara, bota a grana na mesa, empilha e vaza. Paga tudo o que me deve e aí acabou a nossa história aqui, entendeu? Eu vou trabalhar pra mim. E foi fazer teu trampo. Ele, pô, vai lá, bota feitinho, sei que tu vai conseguir. E aí depois eu voltei nesse mesmo bar, né, já, tipo, enquanto Pantera Black, já depois no momento pós-Rock in Rio. E aí o Bono Costa, que é um cara aí que faz, tipo, umas entrevistas, ele faz umas palestras, como você gerenciar a sua carreira, eu tive a oportunidade, né, de falar tanto sobre essa música e sobre quem eu era. E o dono estava lá, e aí foi já outra recepção, né, tipo assim... Aí ele viu tu contar essa história? Ele me ouviu no próprio bar que eu trabalhei, e eu falei isso lá. Caraca, foda. Isso aí que é desforra, meu parceiro. Essa aí foi uma forma, esse aí foi o verdadeiro murro na mesa do patrão, que a gente fala tanto, né? Dá um murro na mesa do patrão. De todas as leis do retorno que eu já vi na minha vida, essa daí foi uma das mais pesadas, meu parceiro. Essa foi foda. Essa aí foi com um gostinho de crueldade mesmo. É porque quando tu escreve também, eu acredito que o plano, além desse plano, toma propriedade daquilo que tu fala, né? Então, por isso a gente tem que ter até essa atenção no que a gente escreve. Então, esse EP foi um mix de várias coisas, né? Hospício já era uma fase que eu estava... Pronto. Uma música mais carregada, né? É, uma música mais carregada. O Hospício já fala tipo de uma vivência não só minha, mas uma vivência do meu pai também. Meu pai chegou a passar por um hospício, teve que ficar internado. A gente enfrentou dentro da nossa família o problema do alcoolismo, e muitas famílias enfrentam isso. Então, foi um momento em que eu queria amar meu pai pelo que ele era, mas eu desconhecia ele, sabe? Pelas atitudes que ele tinha no momento de vulnerabilidade. Então, eu precisava falar disso de alguma forma. Então, eu falo, atrás da subelevação, o fácil nunca me contentou nesse mundo louco então. Por odiar desilusões, jurei amor eterno à escuridão. Então, eu não queria saber de amar ninguém naquele tempo ali. Não queria saber de amar ninguém, eu estava desiludida. Que o mundo se exploda. Que o mundo se exploda, aqui é só ódio no bagulho mesmo, porque era o que eu estava vivendo, entendeu? Naquele tempo. Mas... hoje não, né? Hoje eu já quero falar sobre outras coisas. Não dá pra passar 365 dias odiando, né? Não dá. Um dia de amorzinho ali, pelo menos. Não, e essa que é a vantagem de escrever de fato o que se sente, porque tu pega o álbum, aí tu vê, tu falando, tá ali meio que um álbum de fotografia da vida do artista. Uma construção. Porque se tu tivesse falando só de coisas que tu não vive... Isso. Tanto faz ali, tu não tá, tua história não tá naquela música. É verdade. Essa que é o poder de tu escrever o que tu sente. Tu vai olhar agora esse álbum, tu vai contar música por música, tudo que tu sentiu, tua história todinha tá ali. Se fizesse música falando de tudo que a gente falou aqui antes, tava tudo vazio lá. E o mais legal é você olhar para esse álbum e dizer, pô, não quero mais falar sobre isso. Eu já quero falar de outras coisas, sacou? E eu já não sou essa pessoa daquele tempo. Já evoluíram esses pensamentos, sabe? Eu já estou sentindo outras coisas. Então, por isso esse EP ele é extremamente pessoal. Foi toda a minha vivência no período do início do hip hop até esses últimos momentos que eu estava vivendo aqui. Nesse EP ainda tem, eu acho que é desse mesmo EP, tem Savana também, né? Savana. Que pra mim é a minha música preferida. Essa música é pancada demais. Savana é uma retomada matriarcal também, né? Dos quilombos. Eu e Negril, né? Negril, meu companheiro, ele também faz hip hop do Quilombo Liberdade. A gente vivendo no Quilombo, a gente, cara, por que a gente não faz um som aqui que a gente fale sobre isso? Né? Então, a gente está vivendo num lugar de muita ancestralidade, num lugar onde a gente precisa
Dá voz a isso. Por que a gente não para sentar e escreve esse som? Eu te quero no meu EP. O próximo trabalho que eu vou lançar vai ser o EP. Ele tinha essa letra, ele ia fazer uma letra com um cara que não tinha nada a ver. Ele disse, não, essa letra é boa demais para ser desperdiçada assim. Vem para cá. E aí, não interessa, vai ser aqui agora. Vai ser aqui agora. Ele disse, então tá bom. Quero ficar contigo. Então, bora, o que tu falar, tá falado. E aí ele apostou e a gente fez. E Savana realmente é um dos pontos altos do EP. E é um feat maneiraço, mano. Assim, a voz de vocês casa muito bem, saca? Assistindo o show, ouvir, né? Tu conseguiu ver a performance ao vivo? E aí? Vi, tá louco, cara. Rapaz, ó, quem não viu ainda tá perdendo tempo, meu parceiro. Você agiliza aí, corre aí. E eu vou aproveitar, falando de performance dessas coisas, tu já tocou no assunto e eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Como foi o teu trampo no Rock in Rio? Yes. Vou fazer um recorte em específico para falar uma coisa aqui que recentemente a gente estava falando com outro entrevistado. Muitas das vezes a gente desliga as câmeras aqui, o papo ainda continua, né? Porque artista gosta de falar pra caramba, então a gente passa o tempão aqui conversando. E uma coisa que eu percebo que precisa mudar urgentemente, tanto no nosso cenário entre artistas, quanto no nosso cenário, quanto o público que consome o material de cada artista que sai daqui de São Luís. Às vezes as pessoas elas acabam ficando muito relapsas e acabam deixando passar certas conquistas que os artistas daqui, Pantera, conseguem, né? Real, mano. E aí rola um certo silêncio, cara, que eu não sei por que acontece. Né? Mas eu tenho certeza que isso precisa mudar para ontem, porque a gente tem que, como artista, mano, a tua vitória é a minha, pô, porque tu levou o trabalho daqui como um todo, saca? Tu abriu portas. Sim. E, por exemplo, eu outro dia conversei numa roda de pessoas e falei assim, pô, aqui a gente tem gente que já foi pro Rock in Rio. As pessoas responderam, quem? Aí eu falei, pelo amor de Deus, bicho. Fala sério, vocês não sabem quem daqui já foi no Rock in Rio, cara. Então, assim, certas vitórias que a gente tinha que estar ali divulgando mesmo, o tempo acaba por ir apagando, assim, escondendo, botando para debaixo do tapete. E eu queria que tu falasse isso justamente para ficar registrado, porque eu sei que aqui vai ficar para sempre. Daqui a 10 anos, algum guri vai pegar e olhar esse podcast aqui e vai ver tu falando aí, pô, eu toquei no Rock in Rio, eu queria que tu falasse para quem estivesse assistindo, contasse tua experiência. Meu Deus. Nem eu acreditei, cara, quando esse momento chegou. Porque foi muito dos trabalhos já que eu estava produzindo, né? No momento eu ainda não estava fazendo o EP, eu me lembro disso. Eu tinha 3 singles lançados. Crioula na Área, que foi meu primeiro single, lançado através do coletivo Crioula Beat. Eu tinha Ia Babeló, né, lançado pelo Festival BR, que é um dos festivais aqui da nossa cidade, e tinha também Bom Medipê, que já era mais um hip hop pegando uma pegada indígena, né, falando sobre o Caiapós, que foi o que interessou a gata que estava participando dessa curadoria do festival, né, que se chama Ila. E aí eu fui lá, network, vi a gata verificada me seguindo no Instagram, e eu falei assim, opa, estou assistindo uma coisa boa aqui, vou mandar meus trampos para ela como quem não quer nada. Sim. Mas, Pantera, tu só tinha 3 trampos no tempo, mas eram os trabalhos que eu tinha. E são trabalhos muito bons. Crioula na Área, falando sobre uma vivência mais do Maranhão aqui. E Babeló é sobre uma deusa guerreira. E Bom Medipê é sobre uma comunidade indígena, né? Não só dos Caiapós, mas também dos Guajás, Timbiras, Cricate e Gamelas, que eu estava abordando. Já trazendo para cá, para o Maranhão, né? Para o contexto daqui do Maranhão. Então, quando eu expliquei para ela que o trampo falava sobre isso, ela falou assim, daqui a alguns dias eu falo contigo. Aí eu não faça isso. Só que eu não sabia que a gata, fazia parte da curadoria do festival do Rock in Rio. E aí eu fiquei... Ela, você tem disponibilidade para participar depois desses 15 dias? Ela me procurou, você tem disponibilidade? Preciso que tu me dê o ok para a gente agilizar a tua passagem, com tudo pago, hotel, saca? Para te dar uns rolês aqui no Rio de Janeiro, vim conhecer a cidade e fazer um show no Rock in Rio. Tu tem disponibilidade para isso? Que pergunta! Aí eu disse, caralho, eu comecei a gritar em casa, eu fiquei louca. Mamãe, que foi, menina? Tá ficando doida. Aí eu disse, eu tô ficando doida. E aí mostrei pra ela, olha aqui. Aí já mostrei, né? Tudo contrato, né? As paradas assim, ela já enviou o contrato, tudo bonitinho. Aí, mamãe, não acredito. E aí, mamãe já começou a passar mal, se tremer todinha. Eu comecei a me tremer junto, mas foi uma alegria em casa. E foi uma alegria que eu pude dar, um orgulho pra minha família, sabe?
de um trabalho que eu já estava conversando com eles há muito tempo, por mais que no início, a gente enfrentasse algumas dificuldades, não, tu precisa estudar, que o estudo ele é fundamental, isso eu nunca falei para minha mãe que não era necessário, mas ela queria que eu trabalhasse com outras coisas, né, para poder trazer grana para casa, porque, como eu te falei, a origem da minha família era muito essa, né, das mulheres ter que trabalhar e fazer várias coisas por fora. Então, eu meio que estava parada, viajando no rap, conhecendo o rap, escrevendo música sobre o rap, e eu, calma que vai dar retorno, calma que vai acontecer. Então, tipo assim, eu não tenho muita pressa para as coisas acontecerem, eu também não estava muito tranquila e pronta já para isso, porque eu nasci pronta para isso, né? Para levar a minha missão é essa, eu estou ligada nisso. Então, quando aconteceu, eu me senti merecedora, né, disso. Me sinto merecedora disso e de outras coisas que ainda vão acontecer, só para deixar registrado aqui no podcast do Garagem Alternativa. Tá gravado. Tá gravado. E aí, pronto, em uma semana, falei pro meu companheiro, ó, tu vai ter que me ajudar nos corres aqui, vamos atrás de mala, vamos atrás de tudo, das coisas que eu vou precisar, de roupa, e ele foi, assim, especial nesse momento, junto com a equipe que eu tinha, que era a Tabaque, junto com a Amanda, né, Bertrand, que fazia parte também da equipe, e Mr. Adilon me preparando, assim, psicologicamente para um festival, para um momento de pisar, assim, no palco e cantar para muitas pessoas, né, uma quantidade de pessoas. Vocês foram quantas pessoas, Pantera, para a tua equipe lá? Foram quantas pessoas para fazer o show? Para fazer o show, foi um representante para os 3 artistas, que eu não cantei sozinha, né? Ah, tá. Eu cantei, tipo, com a Nick Dias, que é uma artista do Pará, também uma rapper, e o Vitor Xamã. O Vitor Xamã tem várias produções, com o Dalcin, com uma galera. Então, conhecidão. Do Amazonas e do tal. Amazonas, os dois do Amazonas. Foda, então, ela falou assim, eu estava procurando alguém do Maranhão, porque o Maranhão também é Amazônia. Muita gente não sabe disso. Sim. E você apareceu, você me mostrou o seu trabalho, e isso me impactou muito. Então, eu te quero no palco, a gente precisa de ti, eu estava te procurando. Eu tô aqui. E aí, eis que chegou o grande dia, né? Nesse grande dia, eu também passei por uma outra perca. A vida sempre me lapidando para momentos importantes, felizes, mas às vezes assim eu tendo que, né, equilibrar a minha cabeça para o que estava acontecendo. Perdi a avó, a mãe da minha mãe, no dia eu já sabia, e era no dia que eu ia fazer um show, mas eu entreguei o melhor show da minha vida, né, para aquela galera. Entreguei ali músicas que eles ficaram assim, impactando. Maranhão tem isso? Tem isso e tem muito mais. E a Ila, que me convidou para fazer parte do festival, ela ficou muito feliz com a minha presença no palco. Então, tipo assim, eu elaborei um look em pouco tempo, né, um look que retratasse também as matrizes africanas, né, fazendo referências a Obaluayê, que é o senhor da cura, sim, que é o que a mata estava precisando, que é o que a mata está precisando, que as nossas Amazônias estão precisando, do Brasil está precisando disso, de cura, né, cura em todos os sentidos. Então, eu procurei trazer no meu look ali, eu sempre entrego looks, né, e isso tem um peso, as pessoas já ficam assim, meu Deus, qual será que a roupa que Pantera vai se apresentar? E aí, fiz um look todo em macramê, que trazia ali algumas referências de guias, misturando um pouco da cultura indígena e africana, que era aquilo que eu também estava falando nas minhas músicas naquele momento. Então, foi muito especial e eu tive um retorno muito bom. Eu ganhei bastante seguidores nesse tempo, né? E aproveita e já segue também @PanteraBlack. Então foi um momento assim muito feliz para mim, é uma conquista que eu falo com muito orgulho, gosto muito de lembrar. Obrigada por trazer essa lembrança, né? Então eu fico muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz. E aí eu conheci muitas pessoas através disso. Muitas pessoas também conheceram o meu trabalho e puderam saber intimamente quem eu sou através das músicas. Porque é isso, né? A música ela retrata a sua realidade. Tua música é tua história, né? Eu marco, né, pra música maranhense, consegui botar um artista local que faz música autoral daqui, subir no palco do Rock in Rio. Foi a primeira vez que isso aconteceu aqui. Então, isso é vou levantar uma polêmica aqui agora. Mas foi a primeira vez que um artista que representa o Maranhão fez isso. Nossa. Né? Outros já foram lá. Sim. Né? Mas eu acho que para representar o Maranhão, assim como Pantera Black, eu acho que é a pessoa perfeita ali para uma ocasião como essa, que retratasse de fato dentro da música as coisas que a gente tem aqui, como tu já acabou de falar, né? Só tô frisando no final das contas. Sim. Acho que não tinha nada melhor do que um artista assim com o teu trabalho, de verdade.
Uma outra coisa que eu vou aproveitar também para perguntar, Pantera, é sobre os teus trabalhos futuros, né? O que tem aí pela frente. Boa. Eu imagino que toda vez que a gente, digamos assim, sobe um degrau, a gente consegue trazer mais fãs, consegue mobilizar mais gente para olhar o teu material, automaticamente o artista já se incomoda, né, mano? Sim. Ele já começa a pensar assim, eu preciso fazer algo novo. E tu acabou de dizer ali pra gente que aquelas músicas, obviamente, elas representam um momento pra ti, tem um significado. Claro, e o primeiro trabalho é o primeiro filho, né? Sim. E eu acho que música, cara, é uma parada assim que eu sempre converso com meus amigos, já falei com o Dudu aqui várias vezes, que é uma das coisas mais legais, assim, de ser músico, é que, no final das contas, tu vai deixar pra sempre aquele registro, pô, aquela foto, a tua voz mais jovem, aquilo que tu pensava. Vai mostrar pros teus filhos. Fica cravado pro resto da vida. Netos, tu vai ficar velho, pô, e vai poder mostrar pros teus netos, que nem a gente tá falando. E ainda mais assim, para quem trabalha com a representatividade, seja do que for, né? Sim. Às vezes você tem um trabalho que traz uma ancestralidade, como é o caso do teu, isso aí fica mais legal ainda, né? Imagina marcante. Que os teus netos seguem a mesma fé que tu, e tu poder mostrar, olha, pô, eu já falava isso aqui lá em 2000 e tanto, entendeu? Isso aí é muito massa. E aí eu imagino que, apesar de que esses materiais eles ficam registrados, a gente está sempre com a vontade de mudar, de mostrar uma coisa nova. E eu queria que tu falasse sobre isso, sobre esse momento aí para frente. Cara, eu estou muito feliz com esses trabalhos novos que eu estou fazendo, porque já vem assim as características da minha senhora dentro da minha religião, eu descobrindo mais ainda quem eu sou, né, dentro da minha espiritualidade. Eu consigo já explorar o canto, que é uma coisa assim que ficava muito distante para mim, porque na minha cabeça eu vim para rimar, somente para rimar. Então, tipo assim, qualquer coisa diferente disso para mim já me deixava até, assim, eu posso dizer, desconfortável, porque eu tinha medo, eu não me colocava nesse patamar de cantora. Mas eu estou me divertindo muito fazendo isso, né? Preparando minha voz, tendo um treinamento com o Mr. Adnon aí, de alguns trabalhos musicais e explorando a minha maior paixão, como tu falaste, né? Que eu tenho esse papel de levar as coisas daqui. Eu tenho muito orgulho do reggae. Os meus pais se conheceram no reggae. Tem uma história aqui no São Francisco, ali no antigo Espaço Aberto, né? Uma história de amor com o reggae. Então, os próximos trabalhos que vocês podem esperar são coisas do reggae e das vertentes do reggae. O dancehall também é algo muito massa, é algo que eu estou querendo fazer, já estou fazendo, né, no coletivo Crioula Beat. Quem ainda não ouviu, corre lá, Crioula Beat, Dancehall Style, e vai conseguir perceber que eu já estou começando a brincar com isso, né? Então, o próximo trabalho, a gente está fechando, né, com um cara aí de Londres. O Mad Professor, que é um grande pai do dub, né, de Sound System. Já produziu muita gente. Depois, se vocês forem pesquisar aí quem o cara já produziu, vocês vão ficar assustados, porque foi uma conexão que, através da base, veja só, o hip hop ele me deu a base para rimar. E o touching, né, que é essa parada da rima também, sim. Em cima de um beat de dancehall, está aproximado. O touching ele está aproximado com o reggae, ele está aproximado com o funk, porque são também realidades diferentes, né? Ali da favela, da comunidade. O Adno falou disso daqui, não foi? Falou dessa escada, a Biotes também falou, né? Também. A gente está tudo interligado, né? A gente é do mesmo nicho ali. Tá todo mundo junto. Então, os próximos trabalhos, se vocês esperem uma Pantera Black assim, falando de amor, muito apaixonada, porque é isso que ela está vivendo, né? E é bom a gente falar de amor. As pessoas pretas também vivem isso, né? E poder viver isso, ter propriedade disso, soltar nas músicas, ser mais romântica, brincar com as minhas referências, que às vezes é assim, não são só do reggae, às vezes já vai para uma parte um pouco brega, sabe? Odaí José, Diana, que são referências que a minha avó, que Deus a tenha, mais uma ancestral que eu perdi, que hoje, em memória dela, eu quero dedicar esse podcast. Para mim, é muito incrível poder falar disso e viver disso e poder mostrar isso no reggae ou no dancehall. Vai ser loucura. Loucura total. Não tem previsão para sair? Tá começando, tá no meio, tá no início? Como é que tá o processo? Então, a gente está começando a produzir as faixas. Então, a gente ainda não tem esse prazo para entregá-las. A nossa maior atenção é produzir, fazer a conexão, né,
uma conexão, a primeira vez que a gente vai fazer uma conexão internacional. Então, poder mostrar para esse cara que ele ficou super feliz quando me ouviu rimando numa festa de dub que teve aqui, né? Estavam precisando de MCs e me chamaram. E aí eu nunca tinha rimado nisso, e a não que nada, tu vai tirar de letra. E eu disse, rapaz, será? Ele vai, pô, já te conheço, nasceu para fazer isso aqui, baby. Tua voz é sweet, 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 sweet. Doce, 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 te joga. E eu me joguei e consegui fazer essa conexão com a galera da Casa 13, um salve para a galera da Casa 13 também. E é isso, eu vou trazer muito mais orgulho para vocês. E aí, Dudu, vou fazer uma pausa aqui para falar de um parceirão nosso, que é o Debritos Burger, primeiro de muitos colaboradores aqui do podcast, né? Vocês que ainda não sabem do que eu tô falando de hambúrguer artesanal de primeira qualidade aqui do Renascença, meu parceiro, bem pertinho aqui da TV Mirante, né? Tá patrocinando a gente, inclusive nossos convidados a partir de agora ganham vouchers para ir lá. E vocês, Debritos Burger. Pertinho! E aí, outra coisa, tem que deixar claro aqui que para quem tá assistindo também não vai ficar aí de mão abanando, não. A gente tá com uma promoção rolando lá no feed do Instagram do podcast Garagem Alternativa, @podcast Garagem Alternativa. Tu corre lá, marca 3 amigos, segue a Debritos Burger, segue o podcast Garagem Alternativa e já vem o sorteio na semana que vem, na semana seguinte. Então fica ligado nisso, galera, porque tá rolando essa promoção com o nosso parceiro, que é o Debritos Burger, como eu já falei. E aí, melhor do que eu ficar explicando como é o hambúrguer, o que tem lá, vamos fazer melhor, vamos rodar um VT, solta aí. Você conhece o Debritos Burger? Um refúgio gastronômico no coração do Jardim Renascença em São Luís. Aqui, cada mordida é uma experiência única e um encontro com o sabor de um cardápio diferenciado. A Britos Burger tem sido referência quando o assunto é hambúrguer artesanal. Com cardápio diversificado, que vai muito além dos tradicionais sanduíches, aqui você encontra uma variedade de delícias para todos os gostos. Seja para uma refeição rápida durante a semana ou para o encontro descontraído com os amigos no fim de semana, o nosso espaço está sempre de portas abertas para você. E se a sua agenda estiver apertada, não se preocupe. Oferecemos também o serviço de delivery, levando todo o sabor dos nossos pratos diretamente para a sua casa. De terça a domingo, das 18 às 23, venha visitar a Debritos Burger. Para mais informações, acesse o nosso Instagram. Bicho, agora eu tô entrevistando aqui a galera, vendo essas cenas maravilhosas, já me deu fome. Oh, já deu a broca, te lança nesse combo aí, compadre. E a vantagem é que, pô, eu tenho que me aproveitar disso aqui, meu irmão. Eu vou ganhar o meu voucher também, Dudu vai ganhar o dele, galera. E é isso aí. Agora, voltando pra nossa entrevista, vamos falar aqui do papo final, aquela última perguntinha para encerrar com chave de ouro. Oh, da hora. Pantera, eu acho que toda vez que a gente colou junto, aqui era uma entrevista que eu já queria, inclusive, que a gente fizesse aqui há muito tempo, era esperado por mim. Toda vez que a gente cola junto, a gente fala muito de outros artistas daqui de São Luís. E eu queria que tu encerrasse falando pra galera aqui, falando pra gente também, dando dica, porque pode ser alguém que a gente ainda não conheça, sobre quem tu acha que na cena que tá fazendo um trabalho com uma representação bacana, que tá conseguindo mostrar um trampo de qualidade, até mesmo porque às vezes a galera tá assistindo aqui e quer procurar outras coisas parecidas com o teu trampo, ou que tu goste, né? Eu faço isso muito, tá? Pô, o cara que eu curto, ele curte outros sons, então eu vou atrás disso aí também, para poder entender de uma maneira mais profunda o que ele tá escutando. E eu queria que tu fizesse isso nesse momento. Sem medo nenhum de falar, sem medo nenhum de errar, o Crioula Beat. Porque o Crioula Beat, eles estão estudando tudo o que acontece aqui dentro do Maranhão, né? Eles não estão buscando referências fora, né? Estão buscando as referências daqui. Então, seria ideal que quem está dentro tanto da cena do hip hop ou quem que está participando de outras cenas fizesse um trabalho massa assim, voltado para o que é daqui. Às vezes a gente tem muito a mania de ficar eurocentrando as coisas, buscando o que está lá na gringa, sendo que está tudo aqui. Os mestres do tambor de crioula estão aqui, a diáspora da cultura africana está aqui, quilombo a gente tem aqui, quilombo a gente tem na Baixada, quilombo a gente tem em no Maranhão, de modo geral. Então, para mim,
é um trampo extraordinário. Pegar a clave do meião, tambor grande e crivador e fazer com que isso ecoe para outros estados, né? Que a galera conheça mais o que existe daqui. Porque conhecendo o que existe daqui, o Maranhão vai crescer. Sim. Então, enquanto a gente ficar eurocentrando as paradas, falando sobre o que está acontecendo lá fora e esquecendo o que está acontecendo aqui dentro, a cena não muda. Então, Crioula Beat e também a MC Morango, que tu falou, não conheço. É até bom a gente botar na nossa lista, porque o Crioula, a gente está chamando eles a prestação, né? Vamos botar todo mundo aqui, bota uma cadeira ali, Rebiode, Lages, agora é uma tropa, né? Também. Vamos trazer a tropa toda, porque todo mundo junto a gente vai entender melhor o trampo, né? Pra render mais episódio, a gente fez parcelado. A gente tá fazendo eles parcelado. Mas o lance da MC Morango é bacana. Por exemplo, eu não conheço, já quero conhecer. Conheço, inclusive. MC Morango, ela é uma rimadora de busão, isso, cara. Porra, da hora. Eu encontrei ela já é numa mãe batalha. e tal. E, tipo assim, no tempo que eu tava começando, ela também tava lá. Ela deu uma parada, rolou o lance da maternidade. Então, ela teve que, né, dar uma ausentada ali, mas ela voltou com tudo. Tipo, o que ela tá fazendo hoje, ela tá, tipo, destruindo esses caras aí que acho que sabe fazer hip hop. Então, ela tem o meu total respeito. O MC Morango é a braba do momento. Foda. Pronto. Não adianta a gente falar só do trabalho do artista e não escutar ele repassando a parada para outros, né? A gente tem que ficar passando esse bastão. É uma parada que eu admiro que tu fez aí de forma maravilhosa, cirúrgica. E, Pantera, eu vou encerrando aqui, agradecendo tua participação, falando muito que obrigada. é uma parada que excede aqui o podcast. A gente já se encontrou em outros momentos, como eu falei, e eu já te falei isso, que é um trabalho que eu vejo como uma das principais referências da cidade. Estou falando isso não só como jornalista, mas como músico também, né? Todos os meninos da minha banda escutam Pantera Pesquisador Black, brabo. sabem quem tu és. E isso aí é muito massa, cara. Ter artistas, eu vou usar esse termo, acessíveis, né? Isso. Que a gente possa sentar e conversar e trocar uma ideia, né? E o massa disso, sabe qual é, André? É eu me reconhecer nas suas músicas também, nas músicas da Bastard, sabe? Isso é muito importante. Então, eu comecei a escutar vocês e, tipo assim, eu já tinha uma relação também com rock, e eu via, mas quando eu vi que a nossa linguagem era parecida, é muito mais satisfatório estar aqui sentada conversando contigo sobre o meu trampo, Pô, sabendo que a gente está falando das mesmas coisas. É massa. Quando a admiração é recíproca, assim, a energia fica diferente. Fica Fica mais diferenciada. bonito. Então é isso. E, Dudu, quer falar alguma coisa agora no final? Agradecer, cara, porque a gente aprende, né? Porque a gente ouve tantos artistas, falam sobre tantas coisas, mas tu sente quando o artista, ele traz a parada da essência da pessoa. Ela está fazendo algo construtivo. Então, vai além de números, de dinheiro, de tudo isso. Vai na essência do que é arte. A gente está sempre falando sobre isso, mas nem toda vez o papo acaba Indo para esse contexto, sendo né? frutífero dessa maneira. Então, ouvindo tu falar agora, eu estava ouvindo as tuas músicas no carro, de fato, é verdade, mano. É o que tu fala aqui, é o que tu falou lá, isso é muito massa. Infelizmente, a gente não encontra isso em todo artista, não é todo artista que consegue passar isso também. Às vezes o cara sente e não consegue escrever o que sente, e enfim, mas eu acho que tu consegue, tanto dentro da música como dentro da tua vida, te expressar de uma maneira massa, e isso é essencial para um artista. Dudu, cara. querido. É foda, é isso. Obrigada, gratidão, galera. E, então, a gente vai se destedindo. Vou ter que encerrar o programa, infelizmente. Por mim, demorava mais demais aqui. aí. Ainda dava mais uma hora. Não de quero ir programa, embora. como sempre. Tô puxando Eu vou voltar. Estão puxando a nossa orelha. Esse podcast tá muito grande. Pô, mas os papos são massa. Quando é ruim, acaba rápido. Tu é doido? Isso aí eu pago até um preço, até pecado eu ficar cortando a galera de falar umas coisas massas aqui. É doido. E é isso, de fato, Pantera. A gente tem um trabalho aqui hoje que é, claro, tentar dar voz para artistas com um trabalho como o teu, né? E de vários outros que passaram aqui, de todos que passaram no nosso podcast, porque eu acho que é importante deixar esse registro. Sim. Mais do que dar milhares de visualizações, é ter o registro histórico de que cada pessoa sentou aqui e contou uma parte da história do cenário musical de São Luís. Elas não falam só de si, sim, elas falam de um cenário, de uma cadeia como um todo, né? E hoje eu acho que foi uma parte importante que falar daqui. E eu vou virar para cá para falar para vocês que, galera, se vocês gostaram do Papo da Pantera,
tem vários outros episódios lá no YouTube, canal do imirante.com, tem a playlist lá, Garagem Alternativa, os episódios completos lá. Se vocês querem ver só cortes, tem o @podcast Garagem Alternativa no Instagram também, fica de olho. E, cara, se tu tem um trabalho aí musical maneiro, é autoral, que é o nosso enfoque aqui, manda pra gente, pô, vai lá no direct, né, Dudu? Manda, fala com a gente, fala assim, mano, eu quero ir, que a gente vai dar um jeitinho. Uma hora você chega aqui, a ideia é fazer com que o máximo de artistas passem nessa bancada aqui com a gente, beleza, galera? Mais um detalhe, valoriza a música maranhense, vai lá, segue Pantera Black, quem não conhece, escuta, com certeza vai gostar, segue os outros artistas que passam por aqui, porque também é bom a gente também tá relembrando, mano, que não adianta a gente só trazer aqui, tem que fortalecer a galera, vai no show que tu gosta, não é obrigado a ir no show que tu não gosta, vai no que tu gosta, mas valoriza a música maranhense, porque a gente criou essa ideia, o podcast surgiu disso, de valorizar a galera que vem aqui, não é só para atrás de número, botar em rede social, não, é a parada lá na rua também acontece, viu? Então é isso, galera. Não tenham preconceito com o que é daqui. Comecem a consumir, porque vale muito a pena. Ao invés de você estar endeusando aquilo que já existe lá fora, é importante você conhecer o trabalho daqui. Salve, galera do podcast Garagem Alternativa. É isso. Perfeito, galera. A gente vai se despedindo. Até o próximo episódio. Isso aqui foi o Garagem Alternativa na área.